Boa noite! Boa noite! Boa noite, Rafael, e boa noite, Altair. A, Boa noite para todos aqueles que nos assistem. a volta dos que não foram. É isso aí. Estamos Passamos uma boa, iniciando, estamos passamos uma boa iniciando noite. mais um questionamento em foco. Ah, aos que forem chegando aí no chat, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, boa noite, né? Ah, sejam bem-vindos entre nós. Hoje vamos conversar um pouco, né, sobre a questão aí da verdade relativa e da verdade absoluta. Vamos também chamar aí o Bruno Santos para estar conosco. Boa noite, Bruno! Brunão! Boa noite, meus amigos. Eu estou Boa noite, aqui Bruno. ajeitando aqui o novo cenário, É, tentando aqui ajustar, mas vamos juntos aí para mais um questionamento em foco. Estamos aí. show! Aí. Bom, então vamos entrar aí, né, vamos entrar aí na temática, né? Verdade relativa versus verdade absoluta. E a primeira questão, né, que eu gostaria aí de estar compartilhando para que possamos estar respondendo é a seguinte: na tela, existe verdade relativa para Deus, o Criador? E aí, gente, existe verdade relativa para o Criador de todas as coisas? Posso começar? Opa! Vamos lá, Pode. À Brunão. vontade. Beleza. Opa! Gente, falar sobre a questão de verdade relativa e verdade absoluta diz respeito, primeiro que a gente tem que ter em mente é que cada ser humano, cada ser na face da Terra, ele é um ser completo, ele é um ser pleno. O Criador o criou e colocou no crivo com todas as capacidades para enfrentar o crivo. Portanto, quando a gente vai falar de verdade e fazer essa distinção entre verdade relativa e verdade absoluta, para o Criador, a verdade ela diz respeito à consciência que cada ente, cada ser humano, cada pessoa adquiriu. Então veja, cada ser humano, eu, você que está assistindo aí agora, o professor Altair, o Zé Raimundo, o professor Rafael, qualquer pessoa, ela tem a sua própria consciência sendo desenvolvida ao longo do processo do crivo. Quando essa pessoa ela vai evoluindo a sua consciência, o que acontece com ela é que ela vai se aproximando do Criador, se aproximando da onisciência, que é onde o Criador está. Portanto, a verdade absoluta, ela diz respeito àquela compreensão, aquela consciência que você adquiriu e que você vive em função, vive na compreensão dessa verdade. Então veja,
que eu estou tentando explicar aqui para você entender? A verdade relativa de uma pessoa, se torna absoluta para esta pessoa. Ela só é relativa para quem está de fora. Certo? Então, para ficar bem claro, a verdade relativa de uma pessoa, ela só é relativa para quem olha de fora. Para ela própria, é a verdade absoluta dela. Para nós que somos ex e que estamos nesse processo de evolução e de compreensão, o que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é exatamente aquele ponto no qual nós não temos mais como voltar. Nós só temos como ir fazendo as mudanças e as transformações a partir daquilo que a gente vai adquirindo como consciência. Portanto, para Deus, existe verdade relativa? Há verdade relativa? Sim e não. Sim e não. O que acontece é que cada ser humano tem a sua própria verdade. E existe a verdade do Criador. Nós do Ex estamos num processo evolutivo da verdade do Criador e, portanto, para nós a verdade é absoluta, porque nós não temos como mais voltar àquelas verdades que até então moldavam a nossa consciência. Então, para o Criador, há a verdade absoluta que está sobre todos os seres humanos, sobre todas as consciências. Entretanto, cada ser humano ele tem a sua própria capacidade de desenvolver a sua consciência. Portanto, entender a verdade relativa de alguém ou entender a verdade absoluta diz respeito sempre ao nível, à capacidade, à compreensão e à evolução que cada um de nós adquiriu. Então, entendendo, verdade relativa é só para quem olha de fora, tá? Para quem olha de fora. E para o Criador, o absoluto de todas as coisas, a verdade ela pode ser tanto absoluta quanto relativa. Vai depender sempre da evolução e da consciência que essa pessoa, que essa alma, que esse ser adquiriu. Entenderam? Era isso que eu ia falar. Maravilha, Bruno. Quem vai falar agora? Vai lá, Rafael. Boa. Como o Bruno bem pontuou, vamos fazer uma fórmula meio que matemática, né? Novamente, boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite, Zé Leandro, que estão chegando agora. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui e para todos que nós íamos a fazer dessa uma boa noite, né? E fazer dessa uma boa semana. Absoluto. Absoluto é o que seria completo, certo? A gente está filosofando, né? A gente sabe que esses termos verdade relativa e absoluta, nem Jesus falou disso, e nem os apóstolos falaram disso, e nem o Antigo Testamento, para quem se gosta da Bíblia, tem a Bíbliazinha como seu xodozinho, né? Sua florzinha, então também não fala disso, né? O Antigo Testamento, Jesus e os apóstolos falaram de verdade, né? Só que a gente entende que verdade absoluta, completa, só quem tem é o Criador de todas as coisas. Como o Bruno bem falou, todo ser humano tem sua verdade. Esse termo verdade relativa normalmente é utilizado para falar dentro do conceito de relatividade que se tornou popular a partir da teoria da relatividade de Einstein, de que toda coisa tem seu ponto de singularidade específica. Então, a relatividade é que cada um tem uma percepção da verdade. Tem até o memezinho que mostra o cilindro,
Aí mostra uma pessoa vendo o cilindro de frente, vê um quadrado, e vê outra pessoa vê o cilindro de lado e vê um círculo. Aí diz, o quadrado é a verdade, o círculo é a verdade, sendo que a verdade, na verdade, é o cilindro. Então, a verdade, na verdade, é o Criador. É a mente do Criador. Nós, seres humanos, temos perspectivas referentes à verdade. Por isso que falamos que a verdade é relativa. Sendo um pouquinho mais popular, na moral, nós somos como os cegos de uma outra parábola que fala que colocaram 3 cegos para identificar um elefante. Só que não disseram que era um elefante, disseram que era um animal. E os 3 cegos apalparam o elefante e foi perguntado qual era o animal. Aí um disse que o animal era uma cobra, porque estava palpando a tromba do elefante. O outro disse que o animal era uma girafa, porque estava palpando a perna do elefante, pensando que estava palpando o pescoço. E o outro apalpou a pele do elefante, pensou que era um rinoceronte. Estava palpando a pele do elefante. Sendo que nenhum dos 3 estava certo. Nós somos cegos apalpando a verdade. Nós não temos a compreensão plena da verdade. Nós só temos a verdade que foi que nos alcançou, que nos chegou, que nos foi legada, que nos foi comunicada. Ou usando o termo no hebraico, que nos foi recebida, ou seja, cabala, né? A verdade que foi cabalada para nós, ou seja, que nós recebemos, né? Cabala é receber, né? Então, e nós na filosofia X utilizamos o conceito de verdade relativa, na verdade, para falar algo que, inclusive, na teologia é utilizado, chamado de revelação progressiva. Só que a revelação progressiva é utilizado para falar da revelação de Israel até Jesus. E a revelação de Jesus seria, digamos, a revelação total, né? Aí muitos até vão colocar que a revelação de Jesus foi total, mas foi total parcial e se concluiu quando fechou o cânon do Novo Testamento. Sendo que, na realidade, Jesus não tinha isso em mente quando Jesus ele veio para cá e falar a verdade. Jesus ele tinha a percepção de que essa verdade, de fato, ela ainda estaria num processo continuado. Porque ele vai falar com os seus discípulos antes de ir embora, em particular, dizendo que o Espírito viria e o Espírito os guiaria em toda a verdade. Ou seja, essa verdade ainda está num processo de entrega pelo Espírito. Não é misticismo que eu estou falando aqui, porque na verdade a gente está falando aqui de quântica. Hoje a gente entende que é quântica, mas dentro do conceito de cada geração se entendia de uma forma. Hoje a gente entende isso de forma quântica. E entende que o Espírito, na verdade, fala a nossa mente, né? Não fala por psicografia, por mediunidade, como muitos entendem por aí. Uma espécie de mediunidade, uma espécie de profetismo. Mas a verdade ela não se encerrou. Não tem como a verdade ter se encerrado. Porque o Espírito está nos guiando. E deixa bem claro que o Espírito só terminaria de nos guiar em toda a verdade quando chegarmos no reino. Quando nos encontrarmos com o Criador lá, aonde não precisaríamos mais de intermediários. Aqui precisamos de intermediários. Não é à toa que estamos numa escola, não é à toa que temos professores, não é à toa que temos que estudar. Não temos a compreensão de toda a verdade. Usando a metáfora que Paulo fala lá em 1 Coríntios, nós, por enquanto, vemos como no espelho, embaçado. Mas naquele dia veremos face a face, assim como ele é. Então, nós estamos nesse processo. Então, verdade absoluta seria essa revelação progressiva. Só que essa revelação progressiva é como o Criador se revela a nós, vai se revelando a cada um de nós, dentro da nossa circunstância de vida, dentro da nossa busca pela verdade. E aí eu entro em algo que para muitos, mesmo estando na filosofia X, ainda é um tabu, que acha que a verdade só está na Bíblia, ou só está em Jesus, sendo que não está. A verdade está, por exemplo, na revelação conferida a Siddhartha Gautama, Buda, para os indianos e para os japoneses. Ou, como é revelado, por exemplo, na série dos Impérios,
escandinavos, por meio da religião nórdica, mitologia nórdica, ou para os gregos, mitologia grega, ou para os sumérios, mitologia babilônica, mitologia sumeriana. Ou seja, cada povo tem uma perspectiva da verdade, tem a sua impressão da verdade, tem a sua impressão de Elohim plural, e nisso se coloca os seus deuses, como inclusive nós temos o nosso panteão brasileiro, com Tupã, por exemplo, e os mitos do folclore. Ou, para muitos que ainda têm um certo tabu e um certo preconceito, os orixás da Umbanda. Como até já foi revelado no antigo grau 94, um dos nomes de Deus é Oxalá. Os próprios umbandistas dizem que um dos nomes de Jesus é Oxóssi. Todas são perspectivas da verdade. Todas são fragmentos da verdade. A verdade é uma pizza, onde tem vários pedaços. E nós estamos unindo esses pedaços para ter um vislumbre dessa verdade absoluta que somente pode ser outorgada, somente pode ser enxergada por Deus, pelo Criador, pela fonte, pelo absoluto. Verdade absoluta está no absoluto. E ele não vai nos dar aqui. Não temos capacidade, não temos estrutura para entender essa verdade absoluta plena aqui. Nós temos vislumbres dessa verdade absoluta aqui. Na proporção de que vamos nos encontrando e vamos nos aproximando da fonte. Que vamos entender da coerência com que une todas as coisas. Esse é o ponto, né? Então, para Deus, de fato, não tem verdade relativa, porque Deus é a própria verdade. Ele é o criador da verdade. Ele é a fonte da verdade. Nós aqui seremos sempre relativos, mas com vislumbres da verdade absoluta, dentro da nossa busca. É como um espelho colorido. Tem uma música de um grupo que fala que Deus é como um espelho colorido. Para cada pedaço do espelho que você olha, você vai estar vendo a sua verdade refletida em diversos aspectos, em diversas nuances, né? Você falou aí, Rafael, eu acabei lembrando disso. Maravilha. Raimundo, William, quem vai contribuir agora? Pode falar, professor Raimundo. Eu estou dizendo, eu ainda não quero falar agora, eu quero demorar mais um pouco. Só uma coisa que a gente tem que pôr em foco, que nós não estamos, nem vamos questionar quem vive ou quem não vive a verdade relativa ou a verdade absoluta. É apenas verdade absoluta e verdade relativa. Que há uma brutal diferença entre verdade relativa e verdade absoluta. E Jesus disse assim, conhecereis a verdade. A verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Então, nós estamos falando de verdade absoluta como a verdade, e não como uma verdade. Agora, para falar de verdade relativa, sim, pode até se colocar uma verdade relativa, porque se é relativo, pode-se colocar isso, né? Mas essa não seria a minha fala, que eu quero dar como uma contribuição, assim, mais sólida. Eu gostaria de ouvir mais algum professor. Vai lá, William. É isso aí. Também quero agradecer aqui o espaço aqui, né? Oportunidade de estar com vocês aí. Professores, professor Rafael aí, seja muito bem-vindo. Saudade, cara, de você, mano, aqui nas lives com nós. É isso aí. O José Raimundo tá com problema, né? Tá caindo toda hora, hein? No caso, José Leandro, né? Isso.
É, o José Leandro. Ele está Isso. tentando permanecer, mas está com É algumas... porque o José Raimundo já é... Tá vendo? O José Raimundo, que é o O Caicai José da Raimundo é o ícone do negócio. Desculpa aí, viu, José Leandro? Então, Perdonare. isso aí. Então, esse Eu vim assunto... com o microfone aberto. Esse assunto aí, professores, ele é importantíssimo, né? Ele realmente é um divisor de águas. Quando você chega nesse grau aí, você consegue desmistificar muita coisa, principalmente quem era do sistema, né? Era focado muito em dogma, muito em preceito, né? Domínio. E era tudo questão de consciência, né? Você lia versículos bíblicos, né? Tava ali todo dia com a Bíblia na mão e conseguia interpretar. E esse era o grande problema, né? Porque você já recebia aquilo interpretado, né? E mal interpretado, muito mal interpretado. E por certo é que muitas pessoas chegaram a perder até a vida, né? Com essa questão da verdade relativa, né? Porque se eu sair de um local ali onde o pessoal falava que era o único caminho que ia para o céu, e todos os outros estavam errados, e se eu saísse lá, eu ia diretamente para o inferno, menino, então, você entendeu? Você andava numa linha ali, numa corda bamba, e tinha muita coisinha que hoje no nosso dia a dia, né? Ou seja, bebida alcoólica, vestuário, entendeu? Até mesmo o corte de cabelo, né? Tinha religião que até o corte de cabelo você tinha que ser daquele jeito, daquele padrão ali. Então, enfim, essas coisas aí, essas mínimas coisas levaram pessoas a suicídio. Eu conheço pessoas, né? Conhecia pessoas que saíram de sistemas aí e tiveram problemas porque nunca conseguiram entender o que estava dentro do seu próprio coração, da sua mente. E é isso que acontece aqui, quando você chega, você cola um grau daquele, você passa até a respirar diferente, né? Porque você vai entender que o Criador, ele nunca teve apegado no seu estereótipo. Não, na sua questão de se vestir, da maneira que você corta seu cabelo, né? Da bebida que você bebe, da comida que você come, né? Então, assim, você vai entender que essas coisas, essas míseras coisas, o Criador nunca levou em conta isso. Se você cortou seu cabelo, se você estava com um véu, se você não estava, né? Então, tipo, tudo aquilo cai por terra na hora e você se sente um idiota, né? Um menino, um bobão, de ter guardado e perdido tanto tempo, né? O importante, cara, e o certo, o legal aí agora, que é tocar para frente, né? Igual a gente tem falado. E esses temas, eles têm se encaixado, tanto lá nas lives dos professores, quanto aqui, né? A gente está caindo, assim, em temas, e eu acredito que vocês tenham percebido isso também. Uma coisa se encaixando com a outra, né? Trazendo tudo isso de novo, né? Todos esses, porque eu tenho certeza que muita gente hoje aqui foi lá no grau de novo, deu uma revisada, deu uma olhada, né? Porque é importante, cara, é importante, é um assunto muito, extremamente importante. É igual o professor Raimundo falou, a verdade relativa, ela não tem nada a ver com o absoluto, né? E aí as pessoas estão assistindo aí, Rafael, então, porra, mas, perdão, estão pensando assim, o que é verdade? Né? O que é verdade? Igual o Rafael levantou aí, o que é verdade? Porque para primeiro, a partir aí do início de uma conversa, né? O Bruno, o que é verdade? O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O que é verdade para o Altair não pode ser verdade para o Raimundo. Entendeu? Então, é isso aí. O que é verdade? Então, mas na definição de verdade, no conceito, né? Ou seja, no significado, na etimologia, todos nós vamos concordar. Quer ver?
Porque a verdade é o óbvio, é a coerência. Entendeu? Então, cara, a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa pedalar demais, digamos assim, Brunão, para entender isso aqui. A gente pode aqui mesmo, no nosso contexto, de nossas vidas, a nossa carreira, digamos assim, de onde estávamos, de quem éramos, de quem somos hoje, né? Se a gente fizer esse reflexo aqui entre nós vamos matar essa verdade aqui agora, na hora, tranquilo, e todo mundo vai poder evoluir junto também, que estiver assistindo. Não precisa da gente ir muito longe. É só a gente conseguir entender realmente, né, de uma maneira que o nosso cérebro possa processar se estamos praticando hoje uma verdade mesmo, ou estamos ainda no relativismo das coisas. Porque eu acredito que o ser humano, igual o professor Rafael falou, a gente é essa grande incógnita, esse enorme ponto de interrogação. Mas chega um momento, Brunão, que você encontra alguma coisa. Chega um momento que dá um estalozinho, né? E aí entra aquela questão que eu anotei aqui: a quem mais é dado, mais será exigido. Aí eu encerro aqui a minha primeira participação, quero deixar vocês falar também, para a gente poder entrar aí no assunto. Maravilha. Maravilha. Professor Raimundo quer falar já? Ou... Bom, se você quiser falar, tá aí. Pode falar. Eu vou estar chamando novamente aí o professor José Leandro, né? Vamos ver se ele consegue firmar aí a conexão. José Leandro, você tem condição de compartilhar agora em relação à primeira questão? Boa noite, amados. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. José Leandro. Estamos sim. Então, alto e claro. Então eu vou aproveitar porque tá mal aqui o negócio. Então, assim, eu tô um pouco, né, fora do contexto porque tá travando muito, não estou conseguindo pegar muito o raciocínio. Mas em relação ao tema, né, se existe verdade absoluta, ou nesse caso aí, né, conforme a pergunta, né, existe verdade relativa, isso, obrigado. Existe verdade relativa para Deus? Então, aí, ou seja, para Deus existe, né, a verdade relativa. Só que assim, para Deus em relação ao homem, né? Ou seja, não para Deus, né? Tipo, Deus vê relativamente. Ou seja, Deus tem um comportamento relativo, não. Ou seja, existe no sentido que Deus vê a limitação relativa do indivíduo, né? Então, nesse sentido, existe sim verdade relativa para Deus, né? Eu não sei se vocês estão nesse tópico ainda ou estão já no segundo. Vocês Não, estão estamos no no primeiro segundo, ainda. no segundo Ainda tópico no ou primeiro. nesse ainda? Primeiro. Primeiro, né? Primeiro. Ah, ok. Então, pegando desse ponto aí, né? Nesse caso, é Deus se reduzindo à mentalidade humana, Deus se fazendo pequeno para o homem poder entender algo a respeito dele. Então, existe sim verdade relativa para Deus, né? E, né, fazendo um leque, né, pegando um gancho com os 2 graus, né, os graus, né, do professor Akio, né, que fala de verdade absoluta e verdade relativa. Então, Deus respeita o tempo da ignorância do ser humano, né? Nós temos, por exemplo, como base, né, um dos textos que vai dar sentido, que vai
testar sobre isso é Atos 17, né? Que diz lá, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se o indivíduo morrer dentro do contexto da ignorância, Deus não vai levar em conta. Contudo, Deus vai levar em conta o que ele aprendeu, é a primeira questão. E a segunda questão é o que ele fez. Né? O que ele aprendeu e o que ele fez. É isso que Deus vai levar em conta. Ou seja, Deus respeita as nossas limitações. O que eu conheço não serve para o professor Rafael. O que eu conheço serve para mim. O que o professor Aki conhece não serve para nós. O que o professor Aki conhece serve para ele. Assim, só como exemplo, né? Só como exemplo. Ou seja, cada um, falando na questão da verdade relativa, cada um tem uma limitação individual. Agora, em relação à verdade absoluta, né? Ou seja, depois que eu conheço, eu tenho que entender em que limitação está o meu próximo, para que eu não tente aplicar nele algo que ele não consegue enxergar. Ou seja, ele está, né, na primeira dimensão, e nós, quer dizer, ou está na segunda, né? Nesse caso, a verdade absoluta. Então, a resposta é sim, existe sim verdade absoluta, verdade relativa a Deus, mas nesse sentido, Deus se fazendo pequeno para que o homem possa entendê-lo. Ok, José Leandro, maravilha. Bom, então deixa eu compartilhar um pouquinho, né? Bom, o entendimento que eu tenho aí, que eu tenho adquirido nesse sentido, né? Pegando um gancho naquilo que o Rafael falou, né? Sobre a nossa compreensão, né? Por sermos limitados, por exemplo, a nossa compreensão é relativa, né? Em relação aí ao Criador, mas embora o Criador, né, como foi dito aí, respeita a evolução de cada um, vamos dizer assim, né? Eu entendo que quando ele se fez carne, né, e trouxe a revelação da verdade absoluta, aquele que realmente, né, consegue ter essa compreensão, né, do ensinamento que foi trazido, né, como sendo verdade absoluta, consegue ter, né, consegue ter essa compreensão, vamos dizer assim, mais holística, né? Então, é possível que a gente consiga, né, migrar da verdade relativa para a verdade absoluta a partir do momento que a gente compreende, né, o que é a verdade, de fato. Mas, embora o Criador se manifeste, né, de várias formas, né, para cada contexto, como a gente aprendeu na série cultural, né, para cada civilização, nação,
para ele, né, eu entendo que não vai ser levado em conta assim relativismo, por exemplo, né? Embora haja compreensões diferentes, o que vai ser levado em conta é aí a questão da matemática de cada um, né? Então, eu vejo que isso é absoluto, né? Não é relativo. Então, embora exista verdade relativa, né? O que vai ser levado em consideração é a questão da matemática de cada um. E, nesse sentido, não tem relativismo, né? É o que eu entendo, né? Então, embora haja aí uma questão evolutiva, por exemplo, né? Eu vejo como assim existe um patamar a ser alcançado, né? E esse patamar aí, eu vejo ele como sendo a verdade absoluta e essa verdade absoluta que vai ser levada em conta, né? E eu vejo como verdade absoluta essa questão da matemática de cada um, né? Perfeito. Muito bom. Eu vou falar um pouco também. Já terminou, Altair? Desculpa aí. Eu digo, você terminou, Altair? Sim. Muito bom. Então, verdade absoluta e verdade relativa. Existe para Deus verdade relativa? A verdade já foi comentado que ela é relativa em relação ao homem, mas em relação a Deus não existe. Então, Deus é absoluto, a verdade está com ele. Mas nós podemos conhecer essa verdade. Como já foi dito, nós podemos não conhecer 100%, porque Paulo disse também que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas o que eu quero focar aqui não é a questão se eu conheço ou se você conhece. Não é essa. Porque na segunda pergunta aí que nós temos, ela vai levar para o foco da coisa, certo? O que acontece? Se eu conhecer a verdade relativa, a verdade absoluta, eu vou ser salvo por ela? Ou eu vou ser salvo pela verdade relativa? Jesus disse que aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, receberá maior açoite. Então, é possível conhecer e não fazer a vontade. Então, uma coisa é eu conhecer a verdade relativa e outra é eu estar na verdade relativa. Porque conhecer não é estar. Conhecer eu sei, mas não significa que eu estou. E Jesus não falou só a respeito de conhecimento, ele falou a respeito da veracidade da coisa, quando ele se referiu em conhecer a verdade, que isso aí se tornou um clichê muito grande para o povo
cristão, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual verdade, né? Esse é que é o problema. Mas qual verdade que Jesus estava falando, né? Ele estava falando da própria pessoa dele. Da própria pessoa dele, que é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Deixa eu ler aqui um textozinho aqui, de uma escrita, é o seguinte: a ciência não é verdade absoluta. Descobertas científicas são o começo, não são o fim, nem o término da busca pela verdade. Dados empíricos usados na ciência, que podem ser verificados, forma uma base absoluta para uma discussão robusta. Mas não, a ciência também não é a verdade absoluta. A verdade absoluta. E eu acredito que todos nós que aqui estamos, pelo que nós conhecemos, né? Muito mais vocês do que eu conheço menos que vocês. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou novato, né? Vocês já conhecem essas verdades há tempo, mas nós cremos, eu acho que nós cremos que haverá uma rehologramação, né? Eu acho que nós temos estudado todos que haverá uma rehologramação, e a gente tem observado que é possível que vai haver mesmo, né? Uma rehologramação. E eu acredito que essa rehologramação vai haver não é por causa da verdade absoluta, é por causa da verdade relativa. Porque ninguém é completo conhecendo a verdade relativa. Ninguém será completo porque conheceu a verdade relativa. Inclusive, há algumas coisas que eu não posso acreditar que você tenha que obedecer isso e aquilo, porque você está na verdade relativa, você tem que obedecer. Não concordo com isso. Porque se é uma verdade relativa, mas não é coerente, então eu não preciso obedecer ela. Não preciso obedecer ela. E é verdade, como todos vocês falaram, que a verdade, ela é relativa até certo grau. Umas pessoas conhecem certas coisas, para eles têm como a verdade, mas só que, embora que eu tenha uma certa verdade que eu conheci como a verdade, ainda não significa que é a verdade. É apenas um pensamento meu. Eu criei nisso, estou procurando viver isso, mas é um pensamento meu, mas eu posso não estar na verdade absoluta, eu apenas estou pensando que aquilo é absoluto para mim, mas não é. E eu não estou falando aqui, por exemplo, em questão de pessoas que têm a deficiência, porque aí é outra coisa. Isso aí é outro caso, né? Se pessoas têm deficiência psicológica, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas se uma pessoa normal, dentro do padrão humano atual que nós vivemos, que o homem só... eu acho que ele nem usa 10% da capacidade que ele tem. Então, ele conhece, não tem nem como conhecer muito no extremo, porque a capacidade dele é pequena de conhecimento, e Deus já fez assim, aqui nessa dualidade. Mas a verdade é que é o seguinte: a verdade absoluta é a verdade na qual todos os homens vão ter que passar por ela. Porque a verdade relativa não é suficiente. Se ela fosse suficiente, Deus tinha deixado cada um procurar a verdade, e depois acabou, não tem mais nada, vamos para lá e vamos ser julgados e tal. Então, o que a gente quer frisar aqui é que a verdade relativa, ela não é suficiente. Não é suficiente, não é nada para alguém se apegar, ficar apegado e achar que está bem, que está beleza, não. Enquanto se estiver uma mente sóbria e puder avançar,
deve-se avançar e deve procurar a conhecer o absoluto de maneira que a gente possa se livrar do relativismo. Porque, apesar que nós não estamos falando de relativismo, né? Relativismo já é outra coisa, que a gente não está falando de relativismo. Estamos falando de verdade absoluta e verdade relativa. E no relativismo não existe verdade absoluta, é só relativismo mesmo, para o relativismo, né? Não tem verdade absoluta. E nós estamos aqui falando de duas coisas, verdade absoluta e verdade relativa, né? Então, e esse é um assunto complexo, porque eu já vi pessoas dizer que, mesmo no nosso meio, né? Pessoas dizer que rehologramação é só para o religioso. Não é só para o religioso. Rehologramação é para todos que conhecem a verdade relativa. Todos que conhecem a verdade relativa. Então, o absoluto, ele é absoluto, já está dizendo, a verdade dele é absoluta, não tem relativismo para ele. Se alguém disser assim, eu fiz 90%, não está correto, não está bem, Deus vai julgar pelo 100%, né? Pelo 90% não. Salve se eu tiver deficiências que eu não tinha capacidade de ver isso. Mas se eu tenho, então eu vou ser cobrado. É por isso que, até falar da verdade, assim, a gente tem que ter temor, né? Assim, eu pelo menos, eu tenho temor, porque eu vou ser cobrado, cada um vai ser cobrado, e se ele souber mais, vai ser cobrado mais ainda, né? Vai ser cobrado mais ainda. Mas é isso aí, a verdade absoluta não é verdade relativa, e a verdade relativa não é verdade absoluta, nem vai ser nunca. Não vai ser nunca. E o padrão do julgamento de Deus é pela verdade absoluta, não é pela relativa. Não é pela relativa. E se a gente for aprofundar e ler bastante os textos que Jesus falou, a gente pode ver isso. Se a verdade relativa resolvesse o problema do homem, Jesus não tinha dito que o homem ainda vai ser colocado em prisão e só sai de lá quando pagar o último centavo. E aí a gente pode dizer, não, mas isso aí é em relação às obras, mas isso está incluído tudo. Porque eu não posso seguir aquilo que eu não sei. E se eu não posso seguir aquilo que eu não sei, e eu tenho capacidade de saber, porque todos têm a capacidade de saber, eu não tenho desculpa de dizer, não, eu não consegui, porque eu não sabia. Porque tudo, eu acho que algum de nós aí que passou pela religião, nós ouvimos muitas coisas que nós não sabíamos, no conhecimento, assim, colocar verbalmente certas coisas, mas nós tínhamos um sentimento interior muito profundo que aquilo tinha algo errado. Porque o homem tem uma consciência. E essa consciência é um espírito. E o espírito penetra além das coisas que a mente possa entender. Então, eu acho que está na hora de nós seguir para a segunda, né? Para a segunda pergunta, mas é isso aí. Existe a verdade relativa e a verdade absoluta, mas nós precisamos chegar aqui numa certa conclusão de qual é o fim com a verdade relativa e qual é o fim com a verdade absoluta. Eu acho que está na hora de nós passar aí para outra. Raimundo, você me fez lembrar... Mas se vocês quiserem falar, fica à vontade. Raimundo, você me fez lembrar uma frase que eu li, agora eu não vou lembrar exatamente aonde, mas há pouco tempo eu li o seguinte: se você julga ter encontrado a verdade, aconselho você a olhar mais de perto. Isso aí. Inclusive, o nosso filosofar aqui não é quem encontrou nem quem não encontrou, se eu encontrei, se você encontrou. Nós não temos, eu pelo menos não farei nenhum julgamento em relação a isso, vou ter muito cuidado nas minhas palavras, né? Para não bater no martelo com nada, porque isso aqui é um assunto muito complexo e que muitas pessoas fazem confusão.
É como a questão seguinte, quem é que vai estar no reino? Aí eu pergunto assim, depende, onde é que você vai querer estar no reino, em que esfera? Aí alguém fica assim, poxa, mas não só tem uma esfera? Não, você que está pensando. Não só tem uma esfera. No reino vai ter umas pessoas com problema e outros sem problema. Então, não só tem uma esfera, e por isso eu faço uma pergunta. Se alguém falar, mas todos não vai estar no reino? Não. Vai estar no reino, muitos poderão estar, e depende também da esfera que ele vai estar. Né? Eu, particularmente, penso numa esfera que eu quero estar. Porque eu sei que tem outras e eu não quero estar lá. Mas essa questão aqui é isso mesmo. Quem me julgar, bater o martelo, eu já vi e tal. Pô, Paulo foi um homem muito profundo, que a gente considera no Novo Testamento um dos mais profundos, né? E ele nem bateu o martelo nisso. Ele disse que eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo para alcançar, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado, né? Só que quando no final, ele foi bem enfático quando disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Esse foi o que ele concluiu em relação a ele, né? Mas jamais nós iremos bater o martelo que chegamos nela, estamos na verdade absoluta, não. Mas nós estamos aqui filosofando, esse assunto é muito bom, né? Eu acredito que agora vai ficar melhor aí, né? Segundo ponto. Aí, viu? Raimundo, sim e não, né? Porque agora, nesse segundo tópico, nessa segunda questão, a gente vai ter que ser um pouco mais breve e talvez a gente tenha que continuar, né, num outro momento esse assunto, que realmente eu acho que vale a pena a gente estender, né, o filosofare em relação a isso, né? Então, o segundo tópico na tela. Segunda pergunta: o homem pode ser salvo pela verdade relativa? O homem pode ser salvo pela verdade relativa? Eu posso responder essa bem rápido. Vamos lá, Brunão. Brunão abriu. Vai lá, Bruno. O homem pode ser salvo pela verdade. Ponto. Relativa a ele. Entenderam? O homem pode ser salvo pela verdade. Ponto. Relativa a ele. Entendeu? Maravilha. Essa é a sua resposta, Brunão? Sim, só para botar um pouco mais de pimenta aí para o pessoal poder falar. Próximo. Não, mas você colocou certinho, Brunão. Perdão, professor, pode falar, meu querido. Parece que o Bruno fechou com a chave que ninguém abre mais, né? Parece. Então, o Bruno agora colocou o melhor tempero, porque o professor Raimundo, ele chegou lá, né? Ele trouxe o assunto e jogou no colo do Bruno aí, o Bruno foi e deu uma bicudona, mas foi certeira. Eu vou voltar lá na questão daquele primeiro raciocínio, porque a gente já vai entrar nessa questão aí, já miscuído, tudo junto. Seguinte, a verdade, né? Então, se nós já entendemos que a verdade é o óbvio, é a coerência, ponto, nós fechamos essa lacuna, sim ou não? Por quê? Nós escolhemos a filosofia. Nós passamos ali pela era mitológica, né? E nós tínhamos ou temos ainda a oportunidade de escolher a ciência, mas nós estamos aqui na filosofia. Então, vamos lá. Filosofia nos dá o direito de pensar e questionar, né, Brunão? Colocar isso em prática, então. Bom, a verdade é o óbvio, a coerência. Essa lacuna já se fechou. Top. E o relativo? O relativo, pelas minhas pesquisas, é aquilo que exprime, né? Que é referente ao quê? Referente à verdade. Tá, então quer dizer que o relativo, ele é referente à verdade, que é o óbvio e a coerência?
Sim, outra lacuna fechada. Bora. Então, o que é o absoluto? Vixe, o absoluto já é um negócio mais específico, né? E eu vou dizer aqui que o absoluto, ele é a absorção. Ele é a absorção. Porque o absoluto, ele vai se tornar a cruz, professor Raimundo, que também salva e condena. Parece que ficou um pouco complicado, meio confuso, né? Mas é porque eu falei para vocês, vamos puxar para o nosso contexto aqui, para as nossas vidas aqui, que vai ficar mais fácil, né? Porque se a gente jogar para fora, para o universo, fica mais complicado, a gente talvez não vai conseguir fechar mais lacunas. Porque eu acho que a ideia é essa, né? Porque se nós estamos aqui, né, escrutinando, reverberando, estudando, buscando, nós chegamos sim num ponto. E estamos fechando essas lacunas e ajudando essas pessoas que estão assistindo, aquelas que querem também, né, vencer esse relativismo, porque todos nós estamos presos aqui, nesse momento. Ou aqui já chegou, ou algum de nós aqui já chegou no absoluto? Já chegou no cabal? Não, né? Nenhum de nós chegou. Ainda não. Estamos caminhando. E estamos fechando essas lacunas sobre a verdade, sobre aquilo que é relativo, sobre aquilo que é absoluto. E para equacionar aqui o meu comentário, para chegar logo na questão, é o seguinte: se a verdade é a coerência e o óbvio, o relativo refere-se, ou seja, pode ser que corresponda, mas se você ainda não está verdadeiramente fazendo aquilo que é verdade para você, né? Porque se você é igual o Bruno disse, a verdade do homem para ele. Mas se você alcançou uma verdade, você, Bruno, eu, William, você, Raimundo, professor Otair, professor Rafael, vocês já chegaram em alguma verdade. Eu já cheguei em alguma verdade. Sim. Sim ou não? Sim. Sim, essa é a nossa questão. Agora, para facilitar mais, porque está escrito lá, aquele que é mais dado, mais será exigido. Mas não é só o pós, não é só o contra, aliás. Né? Tem um benefício nisso. Tem um benefício. Não é igual o professor bem colocou a vida de Paulo. Paulo ali estava se entregando. Não, eu guardei a fé, combati o bom combate. Você entendeu? O cara estava de boas para morrer. O cara estava tranquilaço. Ia para a morte, para cortar, degolar o homem no outro dia. E ele falou essas palavras. Guardei a fé. Você entendeu? Então, assim, as lacunas, não é porque ele disse lá que agora eu vejo embaçado. A gente, cara, nós temos que tirar algum proveito de tudo isso que a gente está aprendendo. Nós temos que pegar esses pontos e começar a encaixar eles no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Trazer um benefício disso para nós também. Porque esse conhecimento nos ajuda, ele nos dá a oportunidade de alcançar coisas maiores e melhores, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o absoluto, ele vai ser a cruz. Porque quando nós chegarmos lá no absoluto, assim será a decisão final. Até aqui, nós vamos vivendo com aquilo que temos, né? Com aquilo que recebemos, com aquilo que, né? Ou seja, com aquilo que consideramos ser verdadeiro para nós. Então, se eu bato no peito e digo que isso é verdadeiro, que eu considero isso, que isso é minha vida, e eu não vivo isso de verdade, ixi, eu tô lá atrás. Eu tô lá junto com os Bíblia ainda. Então, é essa lacuna que a gente precisa fechar, né? A gente já fechou a lacuna da verdade, fechou a lacuna do que é relativo, e agora nós estamos caminhando para o absoluto, sem olhar para trás. Não tem mais jeito, pô. Não tem mais jeito de olhar para trás. Agora é só seguir para frente. É essa a conclusão daquele primeiro comentário, né, que eu fiz para vocês, que eu queria trazer isso aqui para a gente poder discutir em cima
vocês têm muito mais assunto aí sobre isso, porque é dinâmico, né, cara? É isso aí. Como eu vou ter que sair daqui um pedacinho, então pegar, deixa aqui logo. A pergunta é se existe salvação dentro do conceito de verdade relativa, né? Já fazendo um link para a próxima pergunta, né, já antecipando, se a gente for fazer uma análise entre Jesus e o apóstolo Paulo, especificamente o apóstolo Paulo, né? As 14 epístolas atribuídas a ele. O único que vai falar de hologramação vai ser Jesus. Jesus é o único que fala de hologramação. Ou de inferno. É o que vai falar de inferno, a gente entende que hologramação, Sheol, Hades, tal. Jesus. Paulo não toca no assunto. Por quê? Porque Paulo está partindo do ponto de vista, está partindo da verdade inicial, da verdade central, de que todos os alunos dele, lá em Roma, lá em Corinto, os Galatas, lá da Galácia, os Gálatas, os Efésios, os Filipenses, os Colossenses, os Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filemon, tal, os Hebreus, os judeus de Jerusalém, todos eles já tinham uma compreensão da verdade central, que era o que Jesus veio trazer. Como o Raimundo bem pontuou, Jesus não veio trazer uma verdade, Jesus veio trazer a verdade. Só que ele explicou o que seria essa verdade. Jesus falou. No próprio contexto onde ele falou, o conhecereis a verdade vos libertará. Verso 31, de João capítulo 8. Se permaneceis nas minhas palavras, nos meus ensinos, vocês serão meus discípulos, vocês serão meus alunos, e vocês vão conhecer a verdade. Então, a verdade está no ensino dele. A verdade está no ensino dele. E é isso que o Espírito vai aprimorar. A compreensão do ensino dele. Né? Só que Jesus não estava tratando só com pessoas que conheciam o ensino dele. Jesus estava tratando também com pessoas que não conheciam. E essas pessoas que não conheciam, ele coloca cada pessoa no seu devido contexto. Então, aí onde ele coloca, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, onde ele vai citar a situação lá do centurião de Cafarnaum, ele diz, eu não achei em Israel alguém que tivesse uma fé como a dele. Lá em Mateus capítulo 21, ele confrontando os religiosos, principalmente os fariseus, ele diz, os publicanos e as prostitutas os precederão no reino. Os publicanos e as prostitutas os precederão no reino. Na parábola dos trabalhadores, Mateus capítulo 20, tanto os últimos como os primeiros entram. Só que ele diz que os primeiros contratados vão entrar por último. E os últimos contratados entrarão primeiro. Então, aí vem uma coisa que o Raimundo pontuou, né? Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele vai falar, ó, o que eu estou falando aqui não anula a Bíblia. O que eu estou falando aqui não anula a Bíblia. Não é contra a Bíblia. Vocês têm que obedecer. Só que o que eu estou colocando não anula a Bíblia, não discorda com a Bíblia. Porém, uma vez que vocês compreendem o que eu estou falando, se vocês não forem além do padrão antigo, uma vez que é estabelecido um novo padrão, se vocês não forem além do padrão antigo, de maneira nenhuma vocês entram. Então, se vocês estão dentro do padrão, se vocês estão sendo fiéis dentro do padrão antigo, beleza, está tudo certo. Uma vez que vocês compreendem um padrão maior, vocês têm que esquecer o padrão antigo e ficar com o padrão maior. Só que tanto o padrão antigo como o padrão maior, eles têm uma similaridade, que é o quê? Justiça e coerência. Não adianta no padrão antigo obedecer à risca tudo que é ensinado no padrão antigo, se no padrão antigo há injustiça e incoerência.
Não é porque eu estou no padrão antigo que eu vou ter que ser fiel àquela verdade que eu considero a verdade, se aquela verdade já, ao meu ver, já se mostra como incoerente. Então, eu tenho que ser fiel dentro da minha busca da verdade, aquilo que eu considero justo e coerente. Mas uma vez que o novo padrão é estabelecido, eu tenho que ser fiel. Então, em outras palavras, a salvação na verdade absoluta, na verdade relativa, mas não na verdade relativa em si, mas sim na minha fidelidade àquilo que eu compreendo como verdade. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu compreendo como verdade. Na proporção que eu sou fiel àquilo que eu compreendo como verdade, Deus vai julgar a minha fidelidade. Não importa a verdade. Não importa o que eu compreendo como verdade. Mas Deus vai levar em consideração a minha fidelidade. Como o José Leandro citou no começo, Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em consideração a minha ignorância à verdade superior, ao padrão superior. Deus não leva em consideração. Mas uma vez que eu compreendo aquele padrão novo, agora eu tenho que mudar a minha forma de pensar, largar a mão do padrão antigo e ficar com o padrão novo. Como o William colocou, largar a mão do meu antigo relativismo, da minha antiga relatividade e prosseguir em direção ao absoluto. Esse é o ponto. Uma vez que se compreende isso, é só ir para frente. É só ir para frente. Então, em outras palavras, qualquer um vai ser salvo com a verdade que for, com a quantidade de verdade que for, contanto que você seja fiel. Só que, não, aí como o Raimundo colocou, não é porque eu compreendo agora a questão de verdade relativa que agora eu vou dizer, então não vou mais estudar. Eu vou ser salvo com a verdade relativa. Então, Deus já está vendo a sua infidelidade. Porque você pegou e está se escorando, arranjou uma nova muleta para se descansar, para se escorar, e não avançar, e não evoluir. Esses irão para a relogramação. Porque esses não alcançaram a verdade absoluta. Mas uma vez que eu alcanço essa verdade absoluta, que é o que Jesus veio trazer, que é os ensinos de Jesus, uma vez que eu me apego a ela, como Paulo vai pontuar nas cartas, então agora eu tenho que me apegar àquilo. Me apegando àquilo, se eu for infiel àquilo, que eu julgo como absoluto, que agora eu considero como absoluto, aquela revelação mais excelente da verdade, então eu serei condenado por causa daquilo. Eu serei considerado um reprovado por causa daquilo. Eu não passo na prova por causa daquilo. Então, não é nenhuma verdade imposta por líder nenhum. Mas é a verdade que o Criador nos impõe na proporção de que conhecemos e buscamos. E não é só o conhecer, mas é o ser fiel. Não é só saber, é praticar. Na proporção que eu pratico aquilo que eu considero verdade, aquilo que eu tenho compreensão como verdade, aquilo vai ser levado em consideração. E não só o saber. Saber por saber, todo mundo sabe um bocado de coisa. Mas saber por saber não tem relevância nenhuma. O que tem relevância é o ser fiel, é o pôr em prática. Eu acho que eu fui claro, né? Agora eu me despeço porque eu tenho um outro compromisso agora. Boa noite a todos. Abraço. Valeu, Fael. Valeu. Muito bom, Rafa. Gente, olha só. Ainda precisa, né? Aí a participação minha, do Raimundo. Não sei se o José Leandro ainda retorna, né? Ele está com bastante dificuldade lá na conexão. Porém, surgiu uma dificuldade aqui, né? A gente está tá tendo aqui uma virada no tempo e pode ser que aconteça, né? Da gente ficar sem conexão e até sem energia, né? Então, para não ter aí essa dificuldade, eu gostaria, né, de sugerir que a gente desse continuidade a esse assunto, né, na próxima semana. Aí participa, né, na próxima semana, eu, o Raimundo e o José Leandro, em relação a essa segunda pergunta,
e depois a gente entra na terceira pergunta para fechar. Até porque já está próximo da hora de encerrar o programa mesmo, né? Então, para a gente não ter dificuldade, aí eu prefiro estar encerrando agora e deixando essa participação minha, do Raimundo e do José Leandro para a próxima live. Pode ser? Tudo bem para vocês? Suave, tranquilo. Beleza, beleza. E Perfeito. aí, Brunão, foi muito bom ter você conosco aqui, viu, rapaz? Pois é, o Brunão, Saudade, rapaz. Rapaz, eu que agradeço. Parece que nessa noite o Bruno que faz sempre uns questionamentos meio muito bom, né? Mas parece que o questionador foi eu nessa noite, né? Mas tem que ser, Raimundo. É isso. Precisa o questionamento, o espírito do questionamento tem que passar por todos que se aproximam da filosofia. Se não houver questionamento, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tem que ter questionamento. Se não está questionando nada, tem alguma coisa errada. Aí é o famoso amenzismo. E quando eu voltar na semana que vem, eu vou questionar ainda esse negócio aí, viu? Sim, claro, vamos. Com certeza. Afinal de contas, a proposta do programa é essa, né? É isso aí. Sim, Quanto mais questionamento, mais a gente se conhece, professores. Quanto mais você questiona, mais você vai se conhecendo. Isso aí é importantíssimo. Esse programa aqui, o Questionamento Foca, é topzera. E é isso aí. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí. Então, bom. Valeu. Sim. Foi bom. Então, vamos, né? Tá encerrando aí por hoje, mas voltamos na semana que vem ainda com o mesmo assunto, né? Permaneçam conosco, né? Daqui a pouco teremos mais um programa Lux Me Alex com contagem regressiva já ao Apocalipse. Forte abraço a todos, beijo na consciência. Valeu. E até boa noite para todos. Valeu, tchau, galera. Muito bom. Muito bom.